Eu não tô me aguentando. Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, mas eu vou ter que falar isso contigo neste momento aqui. Você que me segue, já consome meus conteúdos, você sabe que normalmente eu venho aqui para falar de uma forma mais educacional, trazer conceitos para você de um mercado financeiro, sobre investimentos, te ajudar a investir melhor, mas nesse momento não tem jeito. Eu vou ter que falar aqui sobre uma coisa que tá bombando, tá todo mundo falando sobre isso e tá um monte de gente falando um monte de besteira, então eu preciso falar disso. Você já percebeu que eu devo estar falando sobre os COIs aqui, principalmente de Ambipar e Braskem. São dois COIs que foram distribuídos pelo BTG e pela XP, e aí tem um monte de gente falando um monte de besteira sobre essas instituições, falando um monte de besteira sobre os assessores de investimentos, sobre os consultores, e eu me sinto na obrigação de vir aqui colocar alguns pingos nos is. Primeira coisa, falando sobre os influenciadores. Gente, influenciador vive de audiência, eles dependem de cliques, eles dependem de likes, eles dependem de compartilhamento. Então eles vão falar qualquer besteira que faça com que você compartilhe aquele conteúdo. Normalmente o influenciador, ele não é cadastrado na CVM, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Então eu tenho visto um monte de influenciador, gente até famosa, falando um monte de besteira que mostra total desconhecimento sobre o produto. Então, antes de você julgar, antes de você absorver um conteúdo, é muito importante você entender quem está falando e entender se o que essa pessoa está falando é verdade. As pessoas que dependem de audiência não necessariamente vão falar a verdade, elas vão falar o que traz mais audiência. Então, toma cuidado com isso. Fica de olho, entende, percebe antes de você acreditar em tudo que falam na internet. Estou falando aqui sobre investimentos, mas isso se aplica a outras áreas da sua vida. Não acredite em tudo que você ouve, porque quem vive de audiência vai buscar audiência, não vai buscar a verdade. E aí quando a gente fala de conhecimento do produto, quando você investe em alguma coisa, você precisa entender do produto em si, quais são os riscos, o porquê que ele está na sua carteira, qual a quantidade ideal daquele produto na sua carteira. Quando a gente fala de risco, uma coisa importante a gente colocar aqui, não existe investimento livre de risco. Todo investimento tem o seu risco. Quando a gente fala do investimento mais seguro que existe aqui no Brasil, é o título público federal, que é quando você empresta dinheiro para o governo. Mas esse título também tem riscos. O risco ali de o governo não te pagar, de você passar por um calote, enfim, também tem risco. Ele é o título mais seguro, isso provavelmente não vai acontecer, ou se acontecer, não vai ser agora, enfim. Ele é bem seguro mesmo, mas também tem risco. E ainda mais, você imagina, se emprestar dinheiro para o governo já tem o risco, imagina emprestar dinheiro para uma empresa. Qual que é o risco? Essa empresa quebrar, essa empresa dar o calote, essa empresa ter algum problema. E aí, no caso aqui, desses dois COIs, da Ambipar e da Braskem, eles eram títulos lastreados em renda fixa da Braskem e da Ambipar. Então, no final das contas, estava sendo emprestado dinheiro para essas empresas. Como você emprestou dinheiro para alguém e teve problema, você vai ter problema no seu título também. Então, isso daqui não tem nada a ver com o produto, não tem nada a ver com a XP, com o BTG ou com o seu assessor. Você acha que o seu assessor quer que você tenha prejuízo? Você acha que a XP ou o BTG querem que você tenha prejuízo? Não, pelo contrário, eles querem que você se dê bem. Mas todo investimento tem o seu risco e a gente vai falar um pouco mais de risco lá na frente. Agora, quando a gente fala do assessor e do investimento em si, você precisa pensar que o assessor, uma outra coisa que estão criticando muito, né? Por isso que eu estou falando sobre isso, é sobre comissionamento. Fala, poxa, mas o assessor ele é comissionado para você investir nesse produto. O seu assessor ele pode ser remunerado de duas formas. Ou ele recebe sobre comissão. Quando ele recebe sobre comissão, todo produto que você faz investimentos, todo produto que você coloca dinheiro, ele recebe um percentual, ele é comissionado sobre aquilo. Isso aí não tem nada de errado nesse modelo. O mercado imobiliário funciona assim, o mercado de carro funciona assim, todo mercado, se você vai comprar uma roupa no shopping, o vendedor também é comissionado sobre a roupa que você escolhe. Todo mundo ganha sob comissão, todo vendedor recebe sob comissão. Não tem nada de errado nisso. Qual que é o grande problema, o grande risco aí? É você ter um assessor que não é lá muito ético. Isso pode acontecer, já ouvi histórias sobre isso. Isso aí vai ter um problema tanto no mercado financeiro como em qualquer lugar. Quando você escolhe um médico, aquele médico não necessariamente é muito ético. Tem médicos que não são éticos. Você já deve ter ouvido uma história. Tem advogados que não são éticos. Na sua profissão, com certeza,
você já sabe de algumas histórias de pessoas que não foram éticas e te trouxeram algum problema. Isso acontece em qualquer lugar. No mercado de assessoria também não vai ser diferente. Vão ter alguns profissionais, infelizmente, que não são éticos e nem sempre vão colocar o cliente em primeiro lugar. Mas aí é uma falha do profissional. Se você está com um profissional desses, você precisaria repensar ali o seu relacionamento. Outra modalidade de remuneração do assessor é com FII fixo. No modelo de FII fixo, o assessor ele recebe um percentualzinho todos os meses, independente do que tem na sua carteira, independente do que ele faz. Eu acho que esse é um modelo muito mais justo, é um modelo muito mais transparente. Você sabe exatamente o quanto está pagando e você sabe que esse profissional não vai estar te vendendo nada, não vai estar te empurrando nada porque ele ganha comissão. A comissão dele vai ser a mesma, independente do que você fizer. Por que isso traz mais transparência? Porque você vai saber que se vocês estão conversando sobre alguma coisa ou tem algum produto que encaixa no seu perfil, ele não está trazendo essa conversa por conta de uma comissão. É porque aquele produto é muito bom para você. E aí, tendo isso em vista, no ano passado, todos os meus clientes, ou a grande maioria dos meus clientes, eu trouxe para o FII fixo para a gente não ter problema desse negócio de comissionamento. Será que isso aqui é bom para o assessor? Será que isso é bom para o cliente? A gente só faz o que é bom para o cliente. E aí, se você não está nesse modelo ainda, eu recomendo você migrar, porque pode funcionar muito bem para você. E aí a gente ouve no mercado um monte de história triste. Uma gente que acabei de ver uma matéria aqui de uma pessoa que falou: ah, mas eu coloquei todo o meu dinheiro nesse COI e agora eu perdi 90% do que eu tinha investido. Gente, tem alguns problemas aí. Primeira coisa, como é que você vai colocar todo o dinheiro na sua vida num produto só? Além disso, você vai colocar todo o produto da sua vida num produto só e não vai ler os termos? Não é possível, tem coisa errada aqui. Então, gente, vamos entender melhor o que está acontecendo e antes de investir em alguma coisa, vamos dar uma olhada. Nesses quais mesmo, acabei de reler toda a documentação, tem lá que todo o seu capital está em risco, estou colocando aqui na tela para você, dá uma olhada aqui, ó. Todo o seu capital está em risco, ou seja, tem risco de você investir nisso daqui. Você vai investir em crédito privado ou num COI de crédito privado, nesses COIs aqui não tinha capital protegido. Vários COIs têm capital protegido, ou seja, se o ativo que ele investe tiver prejuízo, você recebe o seu capital investido de volta. Nesse caso não tinha. Por ele não ter capital protegido, você está com o seu patrimônio em risco. Então, antes de investir, vamos dar uma olhada. Depois não adianta você chorar o leite derramado ou querer colocar a culpa em outras pessoas, tá? É muito importante você ter um bom profissional para te orientar numa boa diversificação, mas isso aqui é um conceito básico. Você não pode colocar todo o dinheiro da sua vida num produto só e muito menos sem ler o que está acontecendo ali. Se você precisar de uma ajuda séria com seus investimentos, pode me chamar aqui que vai ser um prazer te ajudar.